E hoje eu quero falar com você sobre o medo, pessoal. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque o diabo ele sempre consegue parar a vida de muitas pessoas, impedir com que elas cresçam, com que elas prosperem, com que tudo dê certo na vida delas através do medo. Temos sonhos, objetivos, queremos muitas coisas para a nossa vida. Só que muitas vezes o medo tem sido a âncora que tem impedido o seu crescimento, tem impedido você de tentar algo novo. Às vezes de tentar crescer, a pessoa tem uma loja, ela tem vontade de crescer, de ter outra loja, só que daí vem o medo de ter mais trabalho, o medo de ser difícil, o medo de não conseguir administrar. E muitas vezes o medo do fracasso impede com que nós venhamos usar os nossos talentos. Quantas vezes você é uma pessoa talentosa, mas você tem medo de fracassar, de não conseguir, medo do que as pessoas vão pensar se você acabar fracassando. E muitas vezes o medo de tentar tem impedido você de vencer. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o medo. O medo é um inimigo na nossa vida financeira. Vamos lá. O medo é um estado emocional que surge em resposta da nossa consciência perante uma situação de perigo, ou uma situação difícil, uma situação desconhecida. Isso é o medo. É algo do ser humano. Quando tem algo difícil para você, algo desconhecido, algo que você ainda não viveu, ou que pode passar no seu pensamento que venha a dar errado, nós começamos a reagir com o quê? Com medo. Nós começamos a ficar com medo daquela situação, com medo do novo. E muitas pessoas têm isso, têm medo do novo. Se você mudar alguma coisa na rotina da pessoa, ela já se sente incapaz de fazer. Tem muitas pessoas que têm medo do novo. E o novo nem sempre é ruim. Na maioria das vezes ele é bom. E precisamos de coisas novas. Vamos lá. Muitas pessoas agem por medo ou deixam de agir por senti-lo. Assim como o servo que recebeu um talento e não multiplicou porque ele tinha o quê? Medo. Ele temeu. Olha o versículo de Mateus 25. Eu não sei se você já ouviu falar da parábola dos talentos. Você já ouviu falar? Lembra que para um Jesus deu um talento. Para outro ele deu quantos? 3, né? E para o outro ele deu 5. O que tinha 5 não teve medo. Foi corajoso. Foi lá, pegou os 5 dele, multiplicou e transformou em quantos? Em 10. Conseguiu mais 5. O que tinha 3 também não teve medo. Foi lá, trabalhou, multiplicou, se esforçou e os 3 ele transformou em quantos? Em mais 3, que são 6. E o que tinha um talento, o que ele fez? Ele enterrou. E quando Deus chama ele para prestar contas, ele fala por que ele enterrou. Ele diz, eu tive medo. Ele disse, eu tive medo. E o medo me impediu de multiplicar o meu talento como todo mundo multiplicava. E pode ser que esse seja o nosso caso. Nós vemos as pessoas crescerem, vemos os outros prosperando, o outro trocando de carro, aquele escritório tendo sucesso, a empresa tal indo para frente, e nós vamos ficando. Porque o medo muitas vezes nos prende, porque nós temos medo de não sermos capazes. O medo da falta de capacidade é o que mais trava as pessoas. Porque elas acham assim, é um desafio, eu não vou conseguir. Guarda algo que eu vou falar para você. Deus nunca nos dá nada que nós não sejamos capazes de fazer. Se Ele colocou alguma coisa nas minhas mãos, no meu caminho, Ele me chamou, Ele me pediu para fazer alguma coisa, por mais que eu me ache incapaz, eu posso me achar incapaz, mas se Deus me chamou é porque Ele enxerga a capacidade em mim. Talvez nesse momento eu não consigo ver, mas Deus está vendo a minha capacidade, Deus está vendo que eu consigo, Deus está vendo que eu posso. Então não existe nada que Deus te dê que você não seja capaz. Deus colocou uma missão no meu caminho, nas minhas mãos, algo para mim realizar, eu sou a pessoa certa. Essa certeza você tem que começar a ter no seu coração. Vamos ler aqui o Mateus 25, diz assim, mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas ou colhe, aonde não semeastes ou plantastes, e ajuntas aonde não espalhastes. E, olha o que ele disse, eu até grifei aqui, como é que ele falou? Atemorizado, ou seja, o medo. Eu escondi na terra o teu talento e aqui tens o que é teu. Quantas vezes você ganhou um dinheiro de uma causa na justiça? De uma rescisão? Dinheiro de alguém? E era às vezes um valor razoável que você poderia começar um negócio, que você poderia investir. Mas por que nós não começamos um negócio e não investimos? Porque nós tivemos o quê?
Medo de perder aquele dinheiro. Alguém já teve medo de perder esse dinheiro que passou pela sua mão? Muitas vezes a gente teve o quê? Medo. Até alguém chegou para você e disse, pega esse dinheiro e faz tal coisa, faz tal outro, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo, compra e vende e não sei o quê, e você teve o quê? Por isso que você está onde está. E daí você olha que o outro que tinha o mesmo dinheiro foi mais corajoso e a vida dele é diferente. Então o medo, como o medo paralisa as pessoas na vida financeira? O medo impede as pessoas de vencerem. Tem pessoas que têm medo até do sucesso, porque elas dizem, pastor, eu tenho medo de ter muito dinheiro, de crescer, de prosperar, porque vai que eu me perco. A pessoa tem medo do sucesso, ela tem medo de se corromper. Vai que eu começo a ganhar muito dinheiro, daqui a pouco eu deixo Deus de lado. Você vê o medo que a pessoa tem de ter sucesso, de crescer, de prosperar, e Deus não pode me dar o que eu não quero. Deus só pode me dar aquilo que eu quero. Irmão, o sucesso só vai te mudar se você deixar de ter comunhão com Deus. Se você continuar tendo comunhão com Deus, o sucesso nunca vai mudar você. Você sempre vai continuar sendo a pessoa que você é. Amém? Então eu não posso deixar o medo me paralisar. O que paralisou o servo da parábola dos talentos? O medo. O medo de conseguir, de não conseguir, o medo se ele iria ou não iria para frente, e você tem que aprender a ser uma pessoa mais corajosa, você tem que pedir isso para Deus, Deus me dá coragem. Você acha que conseguiria fazer algo que você nunca fez na vida? Se alguém te chamasse para você fazer, olha fulano, você vai fazer tal coisa, você nunca fez aquilo na vida, pastor, não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir. Irmão, não deixa o medo parar você. Vamos lá, aqui eu botei uma figurinha de um homem enterrando a cabeça onde? Na terra, né? Então perceba que o medo impediu o servo de multiplicar o seu talento e de usar o seu potencial, porque presta atenção, ele tinha capacidade como os outros, ele podia não ter 5 talentos, não ter 3 talentos, mas 1 talento ele tinha, e é isso que você tem que guardar dentro do seu coração, pelo menos 1 talento você tem. Você pode não ser capaz de fazer 5, 3 coisas, tem pessoas que são multitarefa, que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que não. Mas pelo menos 1 talento você tem, alguma coisa você é capaz de fazer. Por isso que Deus te chamou. Não enterre esse talento, vai descobrir o seu dom. Não, pastor, o meu talento é administrar. Trabalhar no escritório de uma empresa e cuidar do administrativo, trabalhar com pessoas. O meu talento é ser um vendedor. Sei lá qual é o seu talento. O meu talento é ser um bom trabalhador. Puxa, eu sou um trabalhador. Cada um tem um talento, tem um outro que o talento dele é ser porteiro, nasceu para aquilo ali. A pessoa chega pela porta, ele cumprimenta, às vezes vamos dar um exemplo, é o seu fulano de tal. É o melhor porteiro que você tem no condomínio, está sempre sorrindo, fala com todo mundo, é uma pessoa aberta. Tem aquele que não tem talento para isso. Cada um tem um talento para alguma coisa. E nós temos que nos descobrir naquilo que Deus nos chamou para fazer. E daí então o medo impediu aquele servo de multiplicar o talento dele. E é isso que Deus quer, que você multiplique o seu talento. E a pergunta é, o que o medo já impediu você de fazer? O que o medo já impediu você de fazer na vida? Pastor, eu tinha vontade de estudar mais, mas eu tenho medo de não dar conta, porque eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho medo, e eu não dou conta. Você vê, o medo está te impedindo. E muitas vezes o medo está dentro do nosso coração e nós não percebemos. Que é um receio que está lá dentro, me impedindo. Mas o meu sonho era fazer. Mas é muito esforço. Mas eu já estou o dia todo na casa, mais o trabalho. Da onde eu vou tirar? Eu não vou conseguir. Você vê o medo do fracasso? Você já fez você desistir antes de tentar. Então nós temos que parar com isso. O que o medo já impediu você de fazer? Não tenha medo. Você tem que se tornar uma pessoa confiante. Vamos lá. Ao tentar vencer Neemias, os inimigos usaram medo para tentar derrubá-lo. Olha o texto que nós estamos meditando, que é o capítulo 6 de Neemias. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E olha o que o Neemias pediu para Deus. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Os inimigos viviam falando no ouvido de Neemias, você não vai conseguir, você vai largar, você vai cansar, você vai parar. E muitas vezes nós começamos alguma coisa e esperamos até um apoio da família, só que, em alguns casos, a família
eles acabam sendo os primeiros que vão dizer: desiste, para, não adianta, você não vai conseguir, você não está dando conta. E isso Neemias ouvia toda hora dos inimigos dele, tentando botar medo, tentando plantar no coração dele de que ele não conseguiria. E qual era a resposta do Neemias? Era uma oração a Deus pedindo que Deus fortalecesse as mãos dele, para que ele jamais deixasse a obra a qual ele estava empenhado. E daí a pergunta é: do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Pergunta para o irmão do lado aí: você tem medo de fracassar? Amém? Olha para mim, você tem medo de fracassar? Quando esse receio fica dentro do seu coração, o que vai acabar acontecendo? Quando você ganhar alguma coisa para fazer, você vai fracassar. Porque você começou aquilo com isso dentro do seu coração. Amém? Então isso não pode existir dentro de você. E muitas vezes o medo ele fica escondido lá no fundo. E de vez em quando ele volta na sua mente, no pensamento, de vez em quando ele vem à tona. E muitas vezes ele está lá no fundo, nem você não percebia, mas quando surgiu uma situação desafiadora, ele vem para fora e começa a falar contigo, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você tem que desistir de tudo. Então ele sempre esteve lá dentro. Só que nós não percebíamos. E quando surgiu algo desafiador, ele resolveu aparecer. Mas quando ele aparecer, você tem que mandar ele embora. Amém? Se agarrar com a promessa. E a pergunta é: do que você tem medo? Às vezes a gente tem medo disso aqui, pessoal, de fracassar. A gente tem medo de não conseguir. Tem medo de que possa não dar certo. O que mais? Tem pessoas que têm medo do desemprego. Ah, pastor, se eu perder esse trabalho, se os clientes não vierem, eu tenho aluguel todo mês. Pastor, eu trabalho por conta, eu tenho a luz, a água, o condomínio, o funcionário, a secretária que atende. Meu Deus, se esse mês for difícil, eu vou entrar no vermelho. Tem um outro que tem medo do desemprego. Bah, eu estou cheio de contas. Se eu perder o emprego, pastor, eu vou parar no fundo do poço. Do que eu tenho medo? Do desemprego. Tem pessoas, quem tem a empresa tem medo da falência, de falir, de não conseguir, medo das dívidas, do fracasso, como eu já falei com você, medo de não conseguir, ou seja, medo de não ser capaz. Esse é um medo muito atual na vida das pessoas. O medo fez com que um homem que era justo, íntegro, reto, que se desviava do mal, que temia a Deus, sofrer durante um bom período da sua vida. Quem é que já ouviu falar da história do Jó? Já ouviu falar da história do Jó? Você observa que o Jó, meu irmão, era um exemplo para mim e para você, reto, temente a Deus, um homem íntegro, que ainda se desviava do quê? Do mal. Aí você começa a pensar: mas por que o diabo tocou na vida do Jó? O homem era de Deus, ele é muita coisa que eu e você gostaríamos de ser, uma pessoa reta, íntegra, temente. O temente é aquele, a palavra disse amém, ponto final, acabou. Se desvia do mal. O Jó era rico, era próspero. O Jó era uma pessoa que eu posso dizer para você, abençoada, mas sofreu durante um bom período da vida dele. E daí ele entendeu por que ele andava com Deus. E às vezes você se pergunta: pastor, eu não estou no pecado. Pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo tudo certo. Por que Deus não me abençoa? Por que isso está acontecendo comigo? Por que a porta não se abre? Por que Deus não faz? Porque às vezes você tem medo de alguma coisa. Você pode não estar no pecado, mas o medo é a porta que está fazendo o diabo fazer com que você continue dentro dessa cela e não saia. Você olha e você diz: eu tenho capacidade, mas tudo que eu faço não vai para frente, porque o medo tem impedido você de vencer. Amém? E uma das maiores tarefas que você vai ter que ter é vencer os seus medos. Você vai ter que botar isso no seu coração. Vencer os seus medos. Você vai ter que vencer os seus medos. Isso é um desafio, você vai ter que começar a buscar Deus. E daí diz aqui o Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do quê? Do mal. E o próprio Deus elogiava ele, porque o Satanás apareceu e Deus falou: Satanás, tu viu meu servo Jó? Não tem ninguém semelhante a ele. O próprio Deus elogiava o Jó. Mas por que o diabo tocou se ele não andava no pecado? Se ele fazia tudo certo? Porque dentro do coração dele ele tinha o quê? Medo. Amém? Tinha medo. Medo de fracassar. Eu me lembro uma vez, eu ouvi a história de um pastor que ele ganhou a primeira igreja dele e dentro do coração dele ele tinha
um receio de que ele poderia não dar certo, a igreja não ir para frente, diminuir as pessoas e ter que fechar. E sabe o que aconteceu? Ele ficou lá durante alguns meses, e o que aconteceu na igreja dele? Não ia, porque ele tinha medo do fracasso. O dia que ele voltou atrás, lembrou das palavras que ele falou, quebrou essas palavras, paralisou essa obra, tudo começou o quê? A dar certo. Então nós temos que vencer o medo, pessoal. Vamos lá comigo. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, se o medo encontrar lugar em sua vida e nos seus pensamentos, ele será uma porta aberta para que o inimigo consiga te vencer e até mesmo te levar a viver uma vida de miséria. É verdade, tem pessoa que é de Deus, que está na igreja. Pastor, eu sou dizimista, mas eu não prospero. Será que não existe um receio, um medo dentro do seu coração? Alguma coisa que está impedindo, você vai ter que se examinar e tirar tudo que não é de Deus. Já entendeu por que o Jó passou por tudo isso? Jó entendeu por que ele passou por tudo isso. Aqui está a resposta do Jó, ele entendeu. Ele deve ter começado a orar, a questionar. Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou justo, íntegro, temente, reto, faço tudo certo. Aí o Jó entendeu, lá no capítulo 3, versículo 25, ele diz: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive como? Tranquilo. Ele aparentava para todo mundo que ele estava bem, mas ninguém sabia o que passava onde? No pensamento do Jó. E às vezes nós aparentamos para as pessoas uma coragem, mas ninguém sabe o que você está pensando. O que está passando dentro da sua mente? Às vezes nós passamos uma ousadia, mas ninguém sabe o que você pensa. Ele disse: eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o que, pessoal? A perturbação, ou seja, tudo que ele tinha medo, e talvez ele nunca contou para ninguém, tudo que ele ficava pensando: meu Deus, tem pessoa que tem medo do fracasso, da miséria, e cada vez ela trabalha mais. Às vezes você olha a pessoa: mas o fulano é um trabalhador, não para nunca, meu Deus, é o melhor empregado. O que leva ele a fazer isso? Às vezes é o medo de ser demitido, então ele quer produzir cada vez mais, porque ele tem medo do fracasso. Às vezes é o medo de acontecer alguma coisa que a pessoa, então o medo motiva ela a se dedicar mais ainda para aquilo ali. Vamos lá. Então, continua comigo. E a pergunta de novo que eu faço é: e você tem medo do quê? Do que você tem medo? Botei uma frase assim, o medo de ser vaiado esconde grandes talentos. O medo, às vezes, de alguém nos vaiar, de alguém dizer que eu sou fracassado, que eu não consigo, nos faz esconder os nossos talentos, pessoal. Vamos lá. Talvez o que você precisa é vencer o medo, pois muitas vezes você possui o sonho de ter o seu próprio negócio, de voltar a estudar, de trocar de emprego, de comprar a sua casa, o carro desejado, de viajar. Todavia, sua âncora tem sido o quê? O medo. Muitas vezes a nossa âncora que nos impede de vencer tem sido o medo. Aí eu coloquei aqui, não deixe o medo de fracassar ser maior do que a vontade de vencer. A vontade de vencer tem que ser maior do que o medo de fracassar. Medo é fé, entretanto uma fé negativa, porque eu começo a acreditar, a colocar a minha certeza no pensamento de que algo de ruim irá acontecer, ou no pensamento de que eu não conseguirei e que não é para mim, Vamos lá. O medo faz muitas pessoas desistirem. Vença esse medo que tem sido seu inimigo secreto há muito tempo, porque muitos têm vergonha de buscar ajuda e de abrir o coração a uma pessoa de Deus e dizer o que tem pensado e também o que tem sentido. Busque a sua libertação desse sentimento maligno. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então nós temos que vencer o que, pessoal? O medo. E a pergunta de novo é: do que você tem medo? Você tem medo de fracassar, de não vender nada, de não prosperar, de não conseguir? Você às vezes tem medo até do sucesso, porque você tem medo de como vai reagir quando alcançar o sucesso. Do que você tem medo? É hora de você se examinar, de você orar e de tirar para fora todo o medo e se transformar numa pessoa corajosa. Amém?